Efésios 2:8. De repente, daqui a pouco vai ter até uma colinha aí. Efésios 2:8. Quem achou, diga Deus é bom. Eu vou ler, você acompanha aí na sua Bíblia. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Ela é poderosa para converter os nossos corações, mudar o nosso entendimento, edificar as nossas vidas, instruir, Pai amado, corrigir. Ela continua sendo a nossa regra de fé e prática, e que nessa manhã ela siga cumprindo o seu papel de nos mostrar como nós devemos ser, nos transformar, nos edificar e fazer desse dia para cada um de nós um dia especial onde nós seremos crentes mais instruídos, cristãos melhores para o Senhor, não porque nós somos melhores, mas porque o Senhor tem aperfeiçoado a tua igreja. E eu te agradeço por isso, porque eu sei que a minha pregação e aqueles que ouvem a tua palavra nunca é em vão. Eu te agradeço. Muito obrigado, Jesus, por este privilégio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus por essa manhã. Irmãos, nós temos seguido aqui numa série, essa série de mensagens Visa pela Manhã. Já estamos um tempo aí falando sobre a cosmovisão da nova vida, sobre quase todos os principais assuntos. No retiro a gente também teve isso. A crucificação, ela seguiu. Na semana anterior eu falei, se não me engano, sobre a pessoa e obra de Cristo. Depois a gente falou sobre os 5 solas. E a crucificação, a ressurreição, tudo isso faz parte da cosmovisão que nós estamos pregando. Nós pregamos uma parte disso lá no retiro também, não parou. E domingo pela manhã eu falei sobre a crucificação. E agora a gente vai dar uma avançada. Nós vamos falar sobre os... Gente, tem algumas pessoas que de repente vêm de outras igrejas aqui que vão sentir os cabelos ouriçarem atrás da cabeça assim, mas Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre, né? E a gente vai falar sobre os 5 pontos das doutrinas da graça. E algumas pessoas conhecem esses 5 pontos também como os 5 pontos de Calvino, porque ele foi um pai intelectual e teólogo dessa linha de abordagem. Mas eu quero aqui, antes de falar, a gente vai contextualizar um pouquinho a história desse homem e desses 5 pontos, e por que 5 pontos e tudo mais. Eu quero falar algumas coisinhas antes, preliminarmente aqui. Não dá para a gente afirmar, a gente fala muito aqui que nós somos de uma teologia reformada, e nós estudamos isso há bons anos. Por isso não dá para dizer que esses 5 pontos que a gente vai falar aqui exaurem a riqueza de uma teologia reformada. Eu não tenho nem condições. Primeiro que por mim eu teria pregado 5 mensagens ao invés de uma. Tenho muita dificuldade em compilar coisas, eu tenho essa fraqueza. O pastor Fábio é ótimo, ele tem um poder de síntese nisso, e ontem eu até estava vendo ele lá pregando, eu falei, gente, eu sou incapaz de fazer o que este homem fez no retiro de líderes, um poder de síntese assim, fiquei lá olhando, mas a gente não vai exaurir aqui esses 5 pontos, porque seria assim, leviando a gente tentar fazer isso. A nossa ênfase vai ser em um termo que a gente chama de soteriologia, a forma, explicando como Deus salva o homem da ótica, da visão da teologia reformada. Nós somos calvinistas? Não, nós não somos calvinistas, porque se nós fôssemos calvinistas, nós precisaríamos estar aqui com a plaquinha ali na frente de igreja presbiteriana, para você ser calvinista aí, ou algumas igrejas que também seguem tudo ou quase tudo que Calvino ensinava. Então, a gente é calvinista, pelo amor de Deus. Não, calma, vai devagar. Como eu tenho dito para os jovens, pisa de pantufa, chega na casca de ovo, vai devagarinho. Vai devagar. Então, a gente vai falar aqui hoje sobre soberania de Deus na salvação. Seria um assunto que nós poderíamos dizer para esses 5 pontos. Nós não somos calvinistas, mas nós somos reformados. Pentecostais reformados. E por que a gente... ligados a esse ponto do ensino, a gente não pode afirmar que a gente vai professar tudo. Aí é um tema para outro estudo. De repente você pode buscar na internet e saber mais sobre o que Calvino falou, senão eu vou me alongar demais. Mas falando brevemente sobre esse camarada, Calvino, ele se converteu ali, estima-se mais ou menos em 1533, e no dia 1º de novembro desse ano, um amigo dele chamado Nicholas Kopp, ele fez um discurso na universidade, numa cerimônia, estima-se na cerimônia ali, ou de colação, algo parecido,
repleto de ideias protestantes. E Calvino ele foi muito influenciado pelo discurso do seu amigo, que fez arder no seu coração ali, inspirado por Deus, Nicolas. O coração de Calvino ardeu de uma maneira diferente. E esse homem, ele se converte, ele começa a se tornar rapidamente um homem além de membro. Ele começa a escrever. E ele tem muita coisa boa escrita. Mas o que eu vou enfatizar aqui é a obra que eu já li e que, vamos dizer assim, é a mais conhecida, porque tem mais ligação ao que a gente vai falar, que são os 5 pontos, que são as Institutas de Calvino. Quem já ouviu falar sobre isso? As Institutas de Calvino. Então, eu recomendo a você, não é uma leitura leve, é uma leitura densa, mas dá para você ler. E por que nós vamos falar de um lugar especial aqui, de Genebra, né? Quem já ouviu falar de Bíblia de... Quem tem? Bíblia de Estudo de Genebra. Essa é uma Bíblia especial e tem ligação com o que eu vou falar aqui hoje. Genebra é um lugar especial da atuação desse homem. Entre essa conversão e Genebra, muitas coisas aconteceram. Em um momento, ele chega nesse lugar. E em 2 anos, ele avança muito no ensino do que ele já tinha, que eram os escritos das Institutas. A gente vai simplificar isso para vocês mais à frente. Por que é importante você saber dessas coisas aqui? Rafael, são alguns nomes que você vai falar. Você não precisa gravar tudo hoje, nem precisa gravar, mas você pode ouvir de novo essa mensagem como fonte de consulta. A gente está falando da história da teologia reformada, bem compiladamente. Então é legal saber o básico. Isso aqui é o básico, tem muito mais. Mas quando esse camarada ele chega em Genebra, ele já havia abraçado o protestantismo, mas ele vai além e começa a ensinar as suas ideias das institutas, ideias reformadas. Essa cidade ela já havia, aqui em Genebra, abraçado o protestantismo há um tempo, mas não um tempo muito longo, cerca de 2 a 3 meses. E depois desse tempo, onde Calvino chega nesse lugar, ele faz muitos admiradores, ele ensina muita gente. Depois ele deixa essa cidade. Então, o principal ensino dessa cidade, que é um marco, ele é passageiro, não é tão grande, de 2 a 3 anos no máximo, ele fica ali. Mas por que Genebra é tão especial? Porque Calvino, esses 5 pontos que a gente vai mostrar daqui a pouco, jamais sintetizou. Ele nunca pegou e falou, gente, eu vou fazer aqui 5 pontos, eu vou fazer isso. Ele nunca fez esses 5 pontos, mas ele escreveu as Institutas de Calvino. Eu já preguei metade dessa mensagem para minha esposa ontem no café da manhã. Então, teve muito spoiler. Então, 5 pontos que ele nunca compilou. Mas Genebra gerou frutos e um legado, um forte legado, mesmo após a morte dele. E aí é importante esse lugar ficar no seu coração. Genebra. Calvino vai lá, fica 2 anos, ensina muito e morre. Depois a vida segue. E após a morte dele, um irmão nosso que nós devemos respeitar, apesar de, na nossa ótica da nova vida, termos uma discordância intelectual a partir da teologia, um irmão chamado Jacó Armínio, que nasceu em 1560, ele contesta o que Calvino ensinou em Genebra. Ele começa a contestar e ele cria 5 pontos, que não são os nossos 5 pontos aqui. Ele cria 5 pontos que iam em desencontro à soberania de Deus na atuação para salvar o homem. E esse homem, ele era muito influente, ele tinha uma retórica, uma maneira de conduzir as coisas muito boa, e ele consegue gerar ali, por isso, muitos seguidores que historicamente foram conhecidos como arminianos. Jacó Armínio, arminianos. Nenhuma criatividade, né? Calvinistas, arminianos, não deram um nome bonito, né? Armínio, arminianos, arminianos. Então os arminianos são os caras que seguiam Armínio. E esse camarada, junto com algumas pessoas, eles deram foram maternidade ali para a remonstrância. Remonstrância, o que é remonstrância? A oposição àquelas ideias de Genebra. Estão entendendo até aqui? Genebra, Calvino escreve as Institutas. E aí, remonstrância, oposição às ideias de Calvino. Tranquilo, né? De entender por enquanto. E mais focado nas ideias de Calvino em Genebra.
Eu não vou dar aqui uma aula sobre os 5 pontos de Jacó Armínio, não é esse o meu interesse aqui. Mas eu posso afirmar isso, que eles se opõem na nossa ideia à soberania como ponto central, soberania de Deus na salvação dos perdidos. E aí esse movimento continua. Nessa hora, Calvino já está como? Debaixo da terra, morto, ele já não está ali. Ele já está lá, 7 palmos debaixo da terra, mortão. E Jacó Armínio está lá, pregando contra aquilo que ele falou. Então, veja como é impossível ele ter feito esses 5 pontos. Mas, como resposta a esse movimento que cresce muito na Europa, na França, começa a crescer, os líderes de uma igreja, da igreja reformada na Holanda, convocam um sinodo. O que é um sinodo? Uma galera se reúne, um concílio, se reúne teólogos para falar sobre isso. Gente, esse cara está falando algo contra a soberania de Deus na salvação, para simplificar para vocês. Esse sinodo, esse concílio, foi conhecido como Sinodo de Dort, um concílio internacional na época. E por que Genebra é tão importante? Quando isso acontece, de Genebra emergem ali homens influenciados por um Calvino já falecido. Vários, mas principalmente Franciscus Gomarus, que tornou-se o principal oponente intelectual de Jacó Armínio. Intelectual, tá, gente? Porque hoje em dia as pessoas acham que a oposição é tipo pegar e se bater, né? Discussão de ideias. E Johannes Bogerman, que se tornou presidente desse concílio. Esses caras são, junto com alguns outros, os capitães, os mentores dos 5 pontos de Calvino. Não é Calvino que faz. E desse sinodo, dessa reunião de homens, esses 5 pontos vão emanar. De onde esses caras tiram esses 5 pontos? Eles ouviram. E aqui, olha como um legado é importante, né? Muito importante. No caso de Francisco Gomarus, Calvino ensinou o professor de Francisco. Então passa uma geração inteira e esse cara é atingido por Calvino lá atrás. E quando esse movimento acontece, esse homem se levanta junto com Johannes Bogerman como líderes. E os 5 pontos surgem como resposta aos seguidores de Jacó Armínio. E por que esses 5 pontos são tão importantes para a teologia reformada? Nós somos reformados aqui, nesse ponto de vista da salvação. Por que eles são tão importantes, né? Porque eles sintetizam, meus irmãos, como a graça de Deus opera de maneira bíblica, coerente e centrada na Trindade. Biblicamente, como isso acontece. E não em nós. Isso é importante. Você precisa sair daqui com esse conceito hoje. Diga assim, a salvação não vem de mim, vem só e exclusivamente de Deus. Amém? Esse é o âmago, o centro do que a gente tem para falar aqui hoje. Nós cremos num projeto de salvação onde Deus decide, planeja e executa, sem que eu tenha como de maneira ativa fazer algo por mim mesmo. É nesse foco que os discípulos ali de João Calvino se focam. Eles se esmeram para chegar nesses 5 pontos. E aí você pode perguntar assim, Rafael, qual é a diferença entre ser protestante e ser reformado? Recentemente, o diácono Flávio esteve aqui falando sobre os 5 solas, outro marco muito importante. Então, a gente precisa destacar aqui. E ser protestante de uma forma muito simples, tá? Porque é muito mais. É dar uma resposta de retorno às Escrituras, elevando a palavra de Deus em superioridade a qualquer tradição. Isso é ser protestante. Quem é protestante aí? Levanta a mão. Metade da igreja, o restante é tudo católico. Graças a Deus por isso. Quem é protestante aí? Quem coloca a palavra de Deus acima de qualquer tradição e as suas afirmativas? Amém. Protestante. Graças a Deus. Ser reformado, porém, é além. É um cristão que afirma a soberania de Deus e a incapacidade do homem para se salvar. Por isso, todo reformado é protestante, mas nem todo protestante é reformado. Para ser reformado, Rafael, eu sou reformado. O que eu preciso ser para ser reformado? Eu preciso crer nesse ponto que a gente está falando aqui, é muito mais, crer na soberania de Deus para me salvar. Se você não crê nisso, então você é só protestante e talvez protestante. Eu te pergunto, você crê na soberania de Deus ou você crê que o homem chega lá por si só? Quem crê na soberania de Deus? E quem crê que o homem chega por si só sozinho?
Amém. Então vamos pôr isso à prova com os 5 pontos. Eu quero ver se é verdade. Mas meu irmão não enxerga essa abordagem como algo para afrontar você. Às vezes você tem 20 anos de igreja, chegou aqui, 30, 40, veio de outra igreja, aí vai ver eu falando aqui, rapaz, que absurdo. Nós estamos aqui, apesar de anos de estudo e convicções abertas ao diálogo. Temos firmes convicções, mas queremos ouvir você. Eu queria conversar com vocês no final do culto, a gente está aqui para conversar. Para você, sair daqui magoado. Tá certo, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Isso aqui faz parte da nossa convicção teológica, mas nós amamos você e nós queremos te ouvir. Temos muitos anos estudando, mas nós também temos muitos anos amando vocês, as ovelhas. Com zelo, amor e cuidado, nós vamos falar sobre esse assunto, com calma. E assim nós crescemos como igreja. Amém? Então, bota aí os 5 pontos, só para a gente poder ver aí. Eu dei uma imagenzinha lá. Parece que é Maria, né? Mas não é Maria católica, não. É a Igreja Presbiteriana Maria da Graça, tá bom, gente? Então, os pontos. Total depravity. Unconditional election. Limited atonement. Irresistible grace. Perseverance of the saints. Mas vamos simplificar isso daqui. Deixa aí esse negócio até o fim. Então, de cima para baixo. Depravação total. Eleição incondicional. Expiação limitada. Graça irresistível e perseverança dos santos. É assim que a gente vai falar. São esses. Tá? Mas, primeiro, eu vou dizer para vocês, antes de falar deles, que eu não vou seguir exatamente essa linha, porque eu não vou falar inglês para vocês. Né? Eu queria até muito pregar aqui, apesar do meu inglês limitado em inglês, mas ninguém ia ouvir. Né? Para eu poder falar, poxa, Rafael sabe falar inglês. Muitas pessoas não iriam entender. Então, eu não vou levar em conta, eu vou usar esses pontos, mas eu não vou usar exatamente esse tulip. E por que eles usam esse tipo de tulip? É uma forma acrônimo de palavras. Tulipa, tá vendo as tulipas ali do lado? É uma maneira que, ao longo da história, foi utilizada para as pessoas gravarem quais são esses 5 pontos. Né? Mas para a gente, se você pensar em tulip, você vai pensar em inglês, o que vai te ajudar isso? Então, vamos confirmar os conceitos. E eu vou tentar passar isso por meio de etapas da salvação em Deus, no homem. Eu não estou inventando aqui moda, não. Homens como John Piper, um teólogo respeitado e experiente, seguem essa sequência aqui para abordar. E John Piper foi uma fonte muito boa de consulta. Ele tem um livro que eu recomendo a vocês chamado 5 Pontos. É um livro bem curtinho, assim, que você tem uma leitura leve, não tão leve, uma leitura média que você pode estudar também. John Piper, 5 pontos. Eu tinha esse livro até, mas eu dei para a Carol. Esse livro, né? Carol Nel. Vamos aos pontos. Primeiro ponto, depravação total. Pesado esse nome, né? E a depravação total é bem pesada mesmo. Ela vem para nós na queda. Ela é uma condição espiritual caída. Um ser humano caído em Adão sem a graça transformadora de Deus. Ele está totalmente depravado, morto em seus delitos e pecados. E por isso, por estar em rebelião contra Deus, ele é naturalmente, na verdade, inclinado à rebelião contra Deus e totalmente depravado. Vamos dar uma lidinha lá em Efésios 2:1. Vou pedir algumas vezes para vocês abrirem, então fica aí com a Bíblia empunhada ou o celular, quem está com o tablet também, para a gente ganhar tempo, senão a gente estoura. Efésios 2:1. Eu vou ler e você acompanha. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Isso aqui, esse versículozinho, ele dá uma boa resumida no conceito de depravação total. E a gente pensa em total, isso também não significa que tudo que a gente faz é o máximo do mal possível. Mas sim que todas as áreas da vida humana, todos os âmbitos foram contaminados, corrompidos pelo pecado. As nossas razões, aquilo que a gente raciocina, as nossas vontades, emoções, consciência e comportamento. Então, tudo que um homem fora da igreja que não nasceu de novo faz é ruim? Também não. Van Gogh foi um homem alucinado. Tinha muitos problemas com o pecado e doente também. Mas ele, quem já viu alguma pintura aí na internet de Van Gogh?
aquilo é bonito e tem beleza, temos a graça de Deus, a graça comum de Deus atuando na vida deste homem. E o pastor Fábio falou sobre graça comum, se eu não me engano, no segundo tópico aqui do nosso ensino, no primeiro, eu não estou lembrado agora, mas você pode voltar lá atrás e ouvir. Então, não tudo foi contaminado, no sentido de não poder ser bom em algum aspecto, mas cada ponto carrega essa consequência do pecado. E mesmo as boas ações que nós fazemos para fins de salvação, para Deus, por conta da nossa natureza morta em delitos e pecados, transgressões, elas são inaceitáveis para fins de salvação, porque elas já estão contaminadas. Diga assim: eu nasci contaminado. Quem pode me curar? Quem pode? Só o sangue de Jesus. É isso que quando a gente tem que assim simplificar esses jargões que a gente fala na igreja, porque são versículos que são a palavra de Deus. Ele me purifica de todo pecado. Parece que é um jargão. Como é que ele te purifica de todo pecado? Ele te cura disso, dessa depravação total. Você entende o que eu estou querendo dizer? A gente tem que compreender as coisas que a gente vai falando pelo corredor da igreja. Às vezes o versículo vira um jargão e ele é a palavra de Deus. E ela precisa ser compreendida. A criação também foi afetada pela queda, sim. Em Gênesis nós vimos que maldita era a terra por causa de Adão. E ela também sofreu os efeitos, a natureza, de uma maneira geral, da queda, não moralmente. Aquela árvore não está, que você vê na sua casa, né? O jardim, na casa da irmã que ela me contou hoje que tem, né? As pedras, o sol, eles não estão moralmente em pecado, mas eles sofrem, e a palavra de Deus mostra que a criação, de uma maneira geral, precisa da restauração realizada por Jesus na cruz. Foi muito severo o ato de Adão e contaminou a todos. E algumas razões fazem isso ser especial para chamarmos de depravação total. Primeiro, a nossa rebelião contra Deus é total. O homem sozinho, ele não sente, meu irmão, prazer em Deus. O homem, ele não deseja a sua presença e ele nem se submete a Deus sozinho. Eu quero. Um belo dia você acordou e decidiu se submeter a Deus. Esse é um ponto que está na espinha dorsal dos cinco pontos que nós vamos abordar. Esse elemento. Não fazemos nada a respeito de Deus sozinhos. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito: não há justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Estão vendo aí? Tem um que salva aí nessa história toda? Tem alguém sozinho que consegue? Não, nenhum. Não há homem que busque a Deus naturalmente. Nós estamos em rebelião total contra Ele. E tudo que nós fazemos fora da fé acaba tendendo ao pecado. Tende naturalmente. Óbvio que Jesus, ele pode moldar a nossa história para aqueles que nascem de novo. Mas, sem ele, os nossos atos, aqueles que parecem bons, são pecaminosos, estão contaminados pelo pecado. Não que tudo vá ser feito com cunho de maldade, mas há uma contaminação. Homens começam por si mesmos com bons intentos em várias coisas. Você conhece alguém? A história de homens e mulheres que começaram fazendo coisas boas, e depois você viu, poxa, como é que aquela pessoa se corrompeu daquele jeito? A gente vê muito isso na política, né? A pessoa começa bem, depois se corrompe. Isso é uma condição da natureza humana, e nenhum de nós, nem eu, nem o pastor, nem o bispo da igreja, estamos livres da luta contra o pecado. Não adianta você botar uma roupa bonita, não adianta você falar em outro idioma, não adianta você botar perfume. A podridão do pecado cheira mal ainda diante de Deus, o Deus Santo. E você carece de alguém que salve você. A nossa incapacidade de se submeter a Deus é total também. Nós não somos apenas rebeldes. Eu estou em rebelião contra Deus e por isso, em um momento, é só eu deixar de ser rebelde, né? Se eu sou rebelde, quem era rebelde aí na adolescência, no nível médio?
Eu vou levantar as duas mãos. Então, em um momento, eu deixei de ser rebelde. Agora eu tenho uma família, tenho uma esposa, tenho um filho, uma filha, quer dizer, pô, será que tem um filho? Ai, meu Deus amado. Fala, Senhor. Mas aí eu deixei de ser rebelde. Se fosse só uma condição de escolher ser rebelde ou não, bastava você. Agora eu não sou mais rebelde. Agora eu vou me aproximar de Deus. Você já ouviu alguém dizer assim, rapaz, eu estou muito jovem ainda para isso. Uma hora eu me ajeito. Você já ouviu isso aí? A pessoa decide, pela juventude, ou então, tem que trabalhar muito, tem que dedicar aqui a minha vida profissional. Aí depois eu faço isso aí, eu vou me batizar. Às vezes a gente vê isso dentro da igreja, o cara está 15 anos na igreja, não batiza. Fala, não, depois, uns anos na minha vida profissional, aí tenho muita festa para ir, aí depois eu vou lá e me batizo. Mas não é assim que funciona. Você não vai conseguir mesmo se batizar, tomar essa decisão sozinho. Você até pode querer, mas tu não consegue se libertar sozinho. Um homem natural, ou seja, para simplificar, todo homem, toda mulher que nasceu é um homem natural, é mulher natural. Simplificando alguns termos, né? Para a gente compreender as coisas que estão acontecendo. Todo homem natural, toda mulher natural, ou seja, que nasceu, nasce na carne. Acabou. Ponto. Nasce na carne. E ela não pode agradar a Deus. Totalmente depravados. Romanos 8, versículo 7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Espiritualmente, nós estamos mortos, sem poder reagir, escolher. Rafael, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de... Escolhe mesmo? Será? Puxa vida, será que eu escolho? Porque Efésios 2, capítulo 1, diz que nós estamos mortos. Eu já contei esse exemplo aqui algumas vezes. Eu já perdi o númerozinho lá da minha avó, né? Minha avó Maria do Carmo, que se converteu no leito de morte, mas ela estava enterrada em uma caixa lá no cemitério de Irajá. E aí, eu tinha um costume com a minha avó, ela me dava sorvete escondido da minha mãe, né? Olha o pecado aí. Oh, meu Deus, com dor de garganta e tudo. Eu tomava sorvete, era uma loucura, né? E aí, se eu quiser reavivar essa prática que eu tinha com a minha avó, chegar lá, mãe, onde é lá o número da caixa da minha avó, onde ela está? Chegar, mãe, fala aí para mim, vamos lá tomar um sorvete junto com a vovó Maria do Carmo. E eu for lá, bater lá na vó, vamos. E ela me dava dinheiro escondido também, vó boa. E aí eu falava, vó, vamos tomar um sorvete ali no Largo do Bicão? Vamos embora. Aí ela vai sair levantando e vai lá comigo tomar? Vocês acham que ela vai? Não vai. Por quê? Tá morta, cara. Não tem. Mortos não tomam decisões. Mortos não levantam eu vou agora crer em Jesus. E espiritualmente nós estávamos mortos por causa dos nossos delitos e pecados. É por isso que eu precisava nascer de novo da água e do Espírito, como Jesus ensinou a Nicodemos. Irmãos, a queda, o pecado original foi devastador para nós, e por causa de Adão, nós estamos inclinados, a gente se direciona para o mal. A gente até pode querer fazer alguma coisa boa, mas a nossa inclinação é para a carne. Nós somos leões diante de uma carcaça de carne fresca e tentando de alguma maneira falar que não vamos querer devorar, cheios de fome, porque a nossa inclinação é voraz em direção à carne e ao pecado. E Deus é santidade. Como um morto pode se relacionar com um Deus vivo? Não dá, né? Isso é depravação total. E dentro dessa equação, onde é que está o livre-arbítrio? Mas agora que o negócio fica violento. Onde é que entra o livre-arbítrio, Rafael? Não entra. Diga assim, só Deus hoje é totalmente livre. Eu já estou condenado. Quando eu nasço. Eu preciso de alguém para me tirar dessa situação urgentemente. Com base no que eu falei até agora, qual o único casal da história que provou de uma realidade, de uma natureza sem o pecado já nascendo? Qual o único homem que provou disso? Quem foi? Vamos ver se vocês estão entendendo. Fala alto assim, o homem foi? Vocês estão entendendo? Esse teve. Porque se eu já nasci assim, eu não tenho essa liberdade para me aproximar de Deus e decidir não pecar. O que é livre-arbítrio?
é eu mesmo caído, morto, ter a decisão de me aproximar de Deus e não pecar. O que nós cremos aqui? Existe uma diferença entre livre-arbítrio e liberdade de agir, agência, livre agência. Por exemplo, se eu sair daqui hoje e falar, pastor Fábio, vamos tomar um café ali na padaria? A gente pode tomar essa decisão, né? Seria uma boa. Eu posso ir agora ali, se eu quiser largar o microfone e ali jogar aquela placa ali que está escrito vem receber Jesus, eu jogo. Hoje eu decidi botar esse terno preto. O Anderson veio com uma camisa azul igual a minha. Vocês concordam que vocês decidiram as roupas de vocês hoje? Vocês podem fazer isso. Não confunda isso com livre-arbítrio. Porque não importa o que você faça, o quanto você se esforce, você jamais, nascido em pecado, conseguirá decidir não pecar ou se aproximar de Deus por conta própria. Amém? Só Deus é livre e nós precisamos do Senhor, do Espírito de Deus, para não pecar. E Ele intercede, Ele ajuda você. Amém? E a consequência da depravação total é que a gente merece, como está escrito em 2 Tessalonicenses 1, do 6 ao 9, esse eu não vou ler, o inferno. É a justa retribuição para essa rebelião humana. Aqueles que se livram disso são aqueles que são alcançados pela graça de Deus e se rendem a Jesus. Amém? Segundo ponto, graça irresistível. Está lá, ó, tá ali no I. Vocês estão percebendo que eu não estou falando a ordem, né? Mas é para facilitar o entendimento. Então a gente falou agora da depravação e agora a gente vai falar da graça, para compreendermos melhor. Irresistível, fala assim, irresistível, significa que a resistência de todos os seres humanos, né, contra isso, que eles exercem no dia a dia, ao fazer qualquer tentativa, né? Quando Deus decide, essas barreiras são vencidas de forma sobrenatural, no tempo próprio, pela graça de Deus. Quem viu o apóstolo Paulo, o filme, né? Eu vi um pedaço dele e não consegui, porque filmes muito lentos me cansam. Mas tem um pedaço do filme do apóstolo Paulo, o apóstolo, que ele fala isso numa cena. Não, eu não tentei te convencer, mas no dia em que Deus decidir, Ele vai dilacerar, destruir todas as barreiras do seu coração, e nesse dia você perceberá que é totalmente conhecido por Deus, entender que existe uma necessidade de salvação, e você, ainda que não queira, vai se render, que as suas barreiras caem. E veja que paradoxo, ao passo que nós somos tendenciosos, de uma maneira geral, a querer exaltar as boas obras, né? A gente já percebeu isso, a gente fica, caramba, eu fiz isso de bom. Ontem eu conversei com um jovem que estava com conflitos, falando, caramba, eu não fiz nada de bom na minha idade. E a gente fica querendo provar que a gente faz coisas. E na nossa conversão não é diferente. A gente fica, poxa, por que o ímpio faz isso? Eu sou um filho de Deus. E a gente mistura isso, a lei da semeadura, a graça comum, com a salvação. E cada coisa em seu lugar. E por mais que a gente pense, né, tem essa tendência a querer justificar com boas obras, eu te pergunto, se Jesus chegasse para você hoje e perguntasse, por que você creu em mim e seu amigo não? Pouquíssimos crentes diriam, olha, porque eu, né? Dá licença. Porque eu fui o mais sábio, eu fui o mais cheiroso, o mais bonito, eu era parecido com o pastor Fábio, então eu imitei a postura dele, eu fiz assim ao pregar, e aí com isso eu fui salvo, eu sou maravilhoso. Ninguém diz isso. A gente, ainda que tem uma tendência a querer achar que vamos crer por algum esforço nosso, a gente também tem implícito em nós, se somos salvos, a nossa incapacidade. Instintivamente a gente responde aqui, foi pura graça de Deus. Foi arminianos ou calvinistas, tanto faz, reformados ou não reformados, no fundo os salvos, se forem salvos, reconhecem que a ação vem de Deus e não da gente. Porque o que eu posso fazer para salvar? Às vezes a gente não tem força para cuidar e salvar nem da família, cara. Como é que eu vou fazer algo por mim para redimir os meus pecados? Ou crer sozinho se eu estou morto neles? E é isso que nós chamamos de graça irresistível, porque eu não tinha como crer. A minha intenção de coração era rebeldia. E nós resistimos, mas Deus vence essa resistência e nosso coração se derrama. É o que o apóstolo Pedro fala, que os corações
naqueles que se converteram, os 3.000, eles estavam compungidos, era como se tivesse ali esfaqueado, morrendo e nascendo de novo. 3.000 homens, de repente, e mulheres ali foram acrescentados, crentes novos. A graça, porém, irresistível, não significa que nós nunca tentamos resistir ao Espírito Santo. Com certeza gente, eu sou miserável pecador mesmo. Eu resisto direto. Vai por aqui, eu tento dar uma... Não faz isso. Às vezes Deus usa minha esposa. Rapaz, olha isso aí no trânsito. O bicho com raiva assim, né? O trânsito me prova. Rapaz, às vezes o trânsito está dali até aqui a igreja já... Jesus amado, misericórdia. Minha esposa fica ali na prova. A gente resiste, irmão. Quem resiste aí? Muito. Mas nós resistimos a um limite, especialmente quando nós falamos de nascer de novo. Quantas vezes nós tomamos decisões que vão na contramão do que Deus está falando? A gente é falho, nós somos pó. Mas falando de salvação, ainda que eu resista por um tempo, eu quero exortar você que ora há muitos anos por um membro da sua família. Se Deus decidir salvá-lo, as defesas do coração desta pessoa, no momento oportuno, naquele dia, vão ser estilhaçadas pela graça irresistível de Deus. A gente resiste, mas no momento exato que Ele quer. Às vezes a gente quer que aconteça no nosso tempo, mas Deus salva quando Ele quer. E isso, irmãos, define se Deus é soberano ou não é. A gente falou no início, eu creio que Deus é soberano. Mas se eu puder, né, segundo a minha vontade, não ser salvo ou ser salvo, resistir, me afastar, né, o soberania, o poder de Deus seriam limitados pelas barreiras que eu criei. Você crê que Deus é soberano? Ih, rapaz, você crê que Deus é soberano? Então você precisa crer que quando Ele quer, Ele quebra todas as barreiras e salva alguém. Ele vence toda a resistência. Daniel 4:35 diz assim, preste atenção, para a gente ganhar tempo. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Nabucodonosor provou desse gosto com boca amarga, e Deus pôs ele ao chão quando quis, e o fez voltar ao entendimento quando quis. Ele estabelece reis, os faz cair e convence da sua forma, com a sua mão. Deus também nos traz com uma graça irresistível, de maneira eficaz, a Jesus. Como que Ele atrai? Jesus é o mediador, é o único mediador. Ele é o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. E aí Ele traz a gente a Jesus por meio do Espírito Santo. Ele faz isso. E sem essa graça ser irresistível, e eu falo isso aqui, eu não queria falar dos ensinos de Armínio, porque um dos ensinos fundamentais é que a graça é resistível. Dá para resistir. Não, eu vou resistir aqui, eu vou até o fim. Não de maneira temporária, como eu estou falando. Mas se a graça fosse resistível, nós todos continuariam mortos em seus delitos e pecados. Mas Jesus afirmou em João 6,44, né, mostrando que não é a nossa vontade. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Quem traz é Deus, não é você. Abaixa a tua bolinha. Nós precisamos abaixar a nossa bolinha diante disso. Irmão, quando Deus chama, o nosso coração é golpeado, como foi com as palavras de Pedro chamando aquelas 3.000 pessoas. As barreiras caem, como um dia aconteceu com o irmão Júlio. Como aconteceu com você, você entra pelas portas de uma igreja e você é cético. Como pode acontecer com o Vater, que a gente ainda não está aqui hoje, eu estou falando isso, mas ele pode. A gente estava falando, eu e Milena, sobre a conversão. Um homem entra por essas portas e alguém recebe ele com um aperto de mão.
E ele não entende ainda, mas ele senta aqui e um homem que foi crítico à palavra de Deus, ele começa a ouvir uma música e de repente aquilo que era uma grande baboseira e religiosidade começa a tocar no coração desse homem. Ele está sendo regenerado e você apertou a mão dele e uma palavra é pregada e ele é salvo. Como Jesus fez com o irmão Júlio, que hoje está descansando em um lugar diferente se ele não tivesse entrado pelas portas dessa igreja. Mas não foi porque pelo seu aperto de mão, você é participante, mas Deus do alto dos céus, com a sua graça, dilacerou as barreiras do coração do irmão Júnior. E o irmão Júlio hoje está com Deus. Graça irresistível, nós nascemos de novo. Amém? Crer e arrepender-se não são suas conquistas, mas o milagre da graça. Terceiro ponto, expiação limitada. Tá, vou fazer esse último e deixo o restante para a semana que vem, conforme orientado pelo nosso querido pastor Fábio Lopes. Expiação limitada. Dentro do conceito da graça irresistível, nós encontramos obrigatoriamente a expiação limitada. Ou, de acordo com algumas leituras de teólogos, redenção particular. Irmãos, Cristo, ao morrer na cruz, não apenas tornou possível a salvação para todos, mas efetivamente ele garante a salvação dos eleitos. A possibilidade da salvação é um conceito arminiano. Não cremos nisso. Nós cremos em um Deus que garante a salvação daqueles que ele decidiu salvar. Não é possível, se você foi eleito por Deus, que você seja salvo. Se ele te escolheu, ele vai salvar. Deus em Jesus não tentou salvar os seus. Não, ele não tentou nada, ele garantidamente salvou. E quem é o alvo dessa expiação? Jesus morre, meus irmãos, intencionalmente, pelos seus eleitos, por aqueles que o Pai lhe deu. E João 17:9 diz o seguinte: é por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são meus. Não peço mas pelo que me deste, porque são... Você percebe que não há alcance idêntico a todo mundo? A sua morte, ela não foi idêntica em seus efeitos para todos, mas em particular para o seu povo, aquele que Deus escolheu. A gente chama isso aqui de universalidade e especificidade, para explicar. Embora o evangelho seja ofertado a todos, e o alcance da pregação vá a todos, a eficácia da cruz é aplicada àqueles aos quais Deus elegeu para salvar. A Bíblia diz em João 3,16, para todo aquele que nele crê, beleza? Mas Timóteo 4,10 também diz, pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, porém especialmente dos que creem. Ou seja, todos ouvirão. O evangelho é a todos, todas as nações, todos os credos vão ouvir. O hindu vai ouvir o evangelho, o católico vai ouvir o evangelho, o indígena pode ouvir o evangelho, todos ouvirão, mas nem todos vão crer. Difícil, né? Mais ou menos. Vamos tentar explicar isso. Cristo morreu por todos, mas por que todos não são salvos? Primeiro, quem são todos? Se eu falar, todos da Nova Vida estavam de terno, todos. Nesse dia pode só estar eu, Anderson e o pastor Fábio conversando aqui na igreja. Aí você pensa, não, eu não estava. Também você não estava nesse dia? Então, pense no todos. Quando você for analisar essa palavra com todas as pessoas que existem ouvindo o evangelho. E pense também comigo aqui. Se a expiação tivesse sido realmente eficaz, igualmente eficaz para todos os seres humanos, e não, como eu estou explicando que é, para todo tipo de classe, toda nação, todo credo, toda profissão, então todos seriam regenerados, todos creriam e todos seriam salvos. E nós estaríamos aqui agora, numa igreja com 7, 8 bilhões de pessoas cantando Jesus é o Senhor.
Amém? Não haveriam perdidos, todos estariam reunidos aqui dentro de uma igreja, adorando a Deus. E Jesus, então, com base nisso, ele falhou? Porque cadê aquela pessoa que você acha que tinha que estar aqui, mas não está? Que morreu sem Jesus? Cadê essa pessoa? Cadê? Jesus falhou? Ué, não? Falhou ou não falhou? Porque eu garanto que você consegue pensar em alguém que tinha que estar aqui, mas morreu e não se converteu. Se fosse todo no sentido de todas as pessoas literalmente, e Jesus morreu, e Jesus é o Senhor poderoso, o seu sangue é poderoso, o seu sangue não então alcançou essas pessoas, porque ele, naquelas pessoas estava mais fraquinho. Não, Jesus naquela pessoa ali era muito pecado, não dava. Eu estava ferrado, se fosse no meu caso, eu não ia me limpar não. Mas a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, por que alguns são salvos e não? Outros não? Jesus falhou? A resposta está na Bíblia. Romanos 9:11 diz: e os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Jacó e Esaú não tinham nem nascido, mas já tinha algo estabelecido, um para um caminho, outro para outro. Irmãos, a salvação é universal em seu alcance e pregação, mas eficaz e limitada para aqueles que Deus decidiu salvar. E se não fosse assim, voltamos ao início do sermão, você automaticamente seria salvo pelas suas obras, porque voltamos ao ponto. Se não é Deus que decide, então eu preciso fazer alguma coisa para ser um crente e ser salvo. Mas não é assim. Todas as obras estavam contaminadas. Sendo assim, sem uma ação soberana de Deus, quem pode ser salvo? Ninguém. Se você quiser saber mais sobre isso, na semana que vem pela manhã nós continuamos essa conversa. Mas vá para casa hoje pensando sobre o quanto você e eu, quanto nós somos ínfimos diante da necessidade de salvação. Só Deus poderia fazer qualquer coisa em nossa direção. Amém? PF. Pode fechar? Feche seus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse culto nessa manhã, pela tua palavra. Segue conosco com ela em nosso coração com teu Espírito. Que ela venha povoar os diálogos de almoço. Que ela venha povoar o nosso dia. E que à noite estejamos aqui para aprender mais. E semana que vem também. E assim até que o Senhor volte. Lembra-nos nessa manhã, nessa tarde, durante essa semana, durante esse ano da tua soberania. Nos humilha, porque aqueles que se humilharem debaixo da tua poderosa mão em tempo oportuno serão exaltados, como diz a tua palavra, e eu creio nela. Em nome de Jesus, amém e amém. Vá na paz do Senhor, Deus te abençoe. Um bom almoço, aproveite seu tempo com família. A família é um lugar precioso para nós.